Olá, esse é o Conexão. Vira e mexe aqui no programa, a gente fala sobre as desigualdades, entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Em média, eles ganham mais do que elas e ocupam mais cargos de liderança. Mas pelo menos em um segmento, essa realidade se inverte. Na educação infantil, as professoras são a imensa maioria. O curioso é que os motivos que levam a essa diferença podem ser os mesmos que excluem as mulheres de outras profissões. Sobre isso eu converso com o Eric Santana, que é estudante de pedagogia e professor da educação infantil, e o Jonathan Aguiar, que é pedagogo e pesquisador. Muito obrigado pela participação dos dois aqui no Conexão. Começo perguntando para o Eric. Eric, você já está aí começando sua carreira como pedagogo, já está dando aula, está estudando. Você ainda percebe muita estranheza das famílias, das mães, dos pais, com essa história de ter um homem na educação infantil? Então, antes de tudo, gostaria de agradecer pelo convite. Acho que é sempre uma honra a gente estar dialogando sobre educação, principalmente tratando de um assunto tão atual como esse, que fala um pouco da minha vivência, da minha trajetória. Mas respondendo a sua pergunta, acho que esses porquês da educação, tratando-se da figura masculina, há uma estranheza. As nossas vivências, elas comprovam isso, que o contato do homem com a criança na educação infantil provoca estranheza, não somente com os responsáveis, mas também com a equipe pedagógica que atua naquela escola. A galera encara isso com estranheza. Mas isso chega a ser dito ou é uma desconfiança que você percebe ali da família? Sim, a gente consegue observar nas entrelinhas, mas algumas coisas acabam sendo ditas também, Por exemplo, não pegar no colo, algumas pontuações que a gente vê que são concebidas através de um certo preconceito, Mas chega a haver esse código não declarado? Sim. Para os estudantes de pedagogia ou para os profissionais novos que estão começando ali? Sim. Tipo, olha, evita pegar a criança. Sim. Até para uma estratégia mesmo para evitar problemas, para a nossa figura enquanto homens na educação infantil. Mas a gente entende também que isso é carregado de certos preconceitos, dessa figura masculina que está atuando naquele campo. Entendi. Jonathan, você também é um pesquisador da área. Como é que você vê esse preconceito que o Eric está dizendo que nem sempre ele é declarado, mas ele está ali no comportamento, na maneira de olhar? É uma honra estar aqui presente nesse debate. Nós é que agradecemos. E falar sobre homens no magistério é falar sobre a minha trajetória também de vida como professor, como pedagogo e como pesquisador do campo. Em relação à questão do próprio preconceito, é de como esse homem ele se insere no campo, Como que ele se insere nesse espaço que é marcado pela feminização do próprio magistério. O que eu quero dizer em relação a isso? Eu desenvolvi uma pesquisa que se chama Homens no Magistério Eu Apoio, onde no ano de 2013, eu criei uma página no Facebook, Homens no Magistério Eu Apoio, onde... Homens no Magistério, ainda tem essa página no Facebook? Tenho essa página ainda no Facebook. A gente vai tentar resgatar essa página para mostrar, mas pode continuar. Sim, tenho essa página no Facebook, e essa página, ela surgiu, foi a partir das vagas que encontrei, existem grupos, no próprio Face, onde você acessa para vagas destinadas à área da educação, e algo que me chamou muita atenção, que essas vagas eram destinadas a mulheres e não a homens, porque de fato no magistério também nós somos homens e também temos uma formação específica para concorrer também a essas vagas. O que eu quero dizer é que, a partir de uma das vagas destinadas a esse público-alvo, que eram mulheres, eu faço o seguinte comentário em uma das postagens, que nós, como homens, nós podemos também participar desses processos seletivos para atuar. E automaticamente eu fui excluído desse grupo. Eu fui excluído desse grupo, onde a própria idealizadora da página de vagas, destinadas à área da educação, disse que ali não era o debate não era o espaço para esse debate, onde eu deveria procurar um outro lugar para debater esses assuntos. E aí surge a ideia de criar essa página Homens no Magistério Eu Apoio. E aí Mas é uma página aberta no Facebook? Isso, é uma página aberta no Facebook. A gente está tentando localizar, mas me parece que não precisa de aceitação para entrar ali, alguma coisa assim? Não precisa de aceitação, não. É um grupo fechado, parece. Sim. Tá, não sei se a gente vai conseguir mostrar, porque tem que ser integrante. Isso, da própria página. Tá, de qualquer maneira, fica aí a sugestão para quem quiser procurar. Agora, uma vez que você criou esse grupo para falar sobre essa questão do homem
na educação infantil, enfim. O que você percebeu? Você começou a receber esses relatos? E aí o que acontece? A partir dessa página eu comecei a desenvolver uma pesquisa, onde eu olhei para histórias de vida desses professores homens e inclusive também nessa página não é exclusiva somente para homens, também para mulheres podem acessar, e a partir desse relato das histórias de vida desses professores, eu fui percebendo como que eles ingressam no próprio magistério e quais são as suas estratégias para permanecer no campo de atuação. E aí o que me chama a atenção na questão do próprio preconceito é que boa parte desses professores entrevistados e onde eles trazem também os seus relatos, eles enfrentam muito preconceito e muita discriminação. Aí uma das falas que me chama muita atenção é de um professor que ele me diz o seguinte: querem primeiro saber o meu sexo, depois o meu rendimento. Então, assim, é um outro olhar em relação ao próprio fazer docente, né? E é curioso você estar falando isso porque é o tipo de comentário que, tradicionalmente na nossa sociedade, a gente... o tipo de reclamação ou de reivindicação que a gente escuta as mulheres fazendo, né? Em grande medida, né? Tem que provar que antes eu tenho que... É o meu sexo que fala e depois eu ainda tenho que provar o meu rendimento. E é curioso como a gente vê que isso acontece nessa medida com os homens também, né? Você, Eric, passou por alguma situação parecida? Como é que foi a sua trajetória? Assim, na verdade, o que a gente estava conversando assim, nos bastidores é que há, né, essa estranheza, né, a se candidatar à vaga de educação infantil, e a maioria dos homens que atuam nessa área, eles têm o privilégio de serem indicados ou de terem feito estágio naquela instituição e por isso as portas se abrem para que ele atue nessa instituição, como aconteceu comigo. Eu tive esse privilégio, né? E encaro e vejo que esse privilégio não é da maioria dos homens que cursam pedagogia, que fazem um curso normal de formação de professores. Há essa estranheza, esse enfrentamento que acabam impedindo para que esses homens que não têm indicação, que não tiveram contato com aquela instituição, ocupem aquele cargo. Agora, claro, a gente está falando aqui de um preconceito da presença masculina na educação, mas não é que a gente seja santo, né? Sim. Não é bem isso. Na verdade, na avaliação de vocês, o que está por trás? É um retrato dessa sociedade machista mesmo? Sim, eu acredito que, acho que a gente, para analisar essa trajetória, a gente precisa levar em conta, analisar, né, quem é esse homem nessa sociedade e quem é essa mulher, né? A mulher, ela é vista, né, como um ser reprodutor. O homem, por sua vez, é visto como um ser produtivo. E aí, quando a gente vai analisar o campo da educação infantil, o primeiro segmento do ensino fundamental, a gente estava conversando, né, sobre isso, né, sobre educação infantil é dividida entre o maternal e a pré-escola. Maternal, muito ligado, né, à questão doméstica, da maternagem. E isso, né, historicamente, né, o processo de feminização do magistério comprova isso. Todas as outras questões culturais e sociais por detrás disso comprovam, né, que essa questão, né, é destinada às mulheres. E aí, por isso, né, que sustenta todo esse preconceito que é oriundo, né, do machismo, do patriarcado, dessa concepção, né, que é retrógrada, mas que ainda é existente. E esse preconceito se sustenta nessa temática. Você quer complementar? Sim, eu queria complementar um pouco. Em relação até essa questão do próprio preconceito, a gente pode perceber na história até do professorado a cultura, né, do como que esses espaços estão impregnados de cultura e também até o imaginário social, do que é construído, do que é ser professor. Sim. Quando a gente se depara com os dados, né, finais da década do século XIX, a gente vai percebendo que boa parte desse perdi o raciocínio. Você estava falando do papel do professor, da figura do professor da formação. Sim, boa parte desses professores que ocupavam, né, esse magistério eram homens no meados do século XIX. Sim. Então, a partir do século XIX, as mulheres vão entrando de uma grande escala no corpo docente, entende? Dentro desse espaço. Então, hoje olhar para o magistério é perceber que, ora, em um determinado momento, houve, sim, a ocupação de boa parte dos homens e, ora, em outros momentos, que é o que a gente está vivendo hoje, boa parte mulheres. Então, é olhar para todo esse percurso histórico e perceber o que avançamos e aquilo que também recuamos. Agora, mesmo a chegada das mulheres, né, no magistério, você falou que começa a acontecer ali por volta do século XIX, em grande escala, né? Há ali dentro uma divisão sexual do trabalho também, né? Dentro dessa trajetória da educação,
Porque elas inicialmente se concentram aí nessa fase, né, de cuidados iniciais, e os homens, digamos assim, vão ministrar as aulas nos círculos, nas etapas mais avançadas, né, da educação. É uma espécie de divisão, né? Sim, sim. Hoje, quando a gente se depara até com o próprio censo escolar, a gente percebe essa divisão, quanto que ela é marcada nos dados. Que o professor que ocupa a educação infantil, ele é uma minoria. E o professor que chega ao ensino superior, na docência, ele acaba sendo majoritário, um público-alvo masculino do que feminino. E assim, olhando esses dados, algo que me chama também a atenção é que, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente percebe nos últimos concursos a aprovação de mais homens atuando no campo da educação infantil. Né? E a gente vem rompendo com essa questão até da própria maternagem, né? Do lugar do feminino, porque antes o fato do homem ocupar um espaço que é majoritariamente feminino, poxa, será que ele vai dar conta? E aí vem o lugar da novidade, que é o grande barato. Você como homem, isso eu passei na minha trajetória, acredito também o próprio Eric, né? De você ser a novidade, o centro das atenções dentro da escola. Que quando eu atuei dentro de uma instituição privada, os próprios alunos e as próprias famílias diziam, ai, que bom que ele vai ter contato agora com o professor homem. Então, assim, é um outro Teve essa olhar. reação também. Também teve essa relação. E dentro dessa relação também com as próprias crianças, é no sentido de, poxa, agora eu tenho um professor, né? E aí não é mais uma tia. Não é mais uma tia, agora eu tenho um tio. Com certeza. Olha, a gente está falando aqui da experiência de vocês que estão aqui no estúdio, mas na internet tem um monte de depoimento de pessoas, pedagogos, relatando a experiência deles, a dificuldade de conseguir um espaço no mercado de trabalho. Vamos ver. Me formei, fui buscar emprego, né? Eu com um jornalzinho lá na mão. Várias vagas abertas, lá estava escrito. Instituição de ensino contrata, adivinha só? Para minha infelicidade, para minha tristeza, professoras formadas em pedagogia. Legal, sem problema. Mas geralmente você espera que esteja escrito com instituição de ensino contrata professor. Aí o que te salva sempre é professor. E do lado dessa palavra professor tem 2 parênteses e um azinho dentro que está dizendo assim, contrata-se professor ou professora formada em pedagogia. Mas para minha tristeza só era professora. Você aí dizendo que você eu sofro preconceito no mercado de trabalho porque eu sou mulher. Tu acha que a gente não sofre preconceito também, não? E sofri demais. Mas é aquela coisa, né? Quem é que construiu essa sociedade do jeito que é, né? Mas eu queria fazer uma provocação para vocês aqui. Dentro da faculdade de pedagogia, hoje, como é que isso tem sido tratado? Hoje, dentro da faculdade de pedagogia, a gente tem percebido assim, um grande acesso, né, e a permanência de homens procurando cursar de fato o próprio curso. Ora, às vezes para atuar nos anos iniciais ou na educação infantil, mas sobretudo também na própria gestão, porque esse pedagogo ele não atua somente com criança. É uma pedagogia onde você pode atuar nos espaços escolares e não escolares, a pedagogia hospitalar, a pedagogia empresarial. E aí algo que eu venho percebendo, conversando até com amigos e estudantes de graduação, que boa parte também desses homens que acabam procurando o curso é para atuar também no setor empresarial e no setor administrativo da escola. E é algo que eu venho defendendo e até problematizando juntamente com esses estudantes, que é importante também que esse aluno, esse indivíduo, ocupe também os espaços da docência dos anos iniciais da educação infantil. Você tinha planos, Eric, de já começar a trabalhar na educação infantil ou isso é alguma coisa que foi surgindo ali no meio do caminho? Foi surgindo, mas eu já sempre tive contato com a educação infantil, né? A maioria dos meus estágios foram com a educação infantil e eu sempre vi que era uma área que eu gostaria de atuar. Principalmente, né, pela questão de gostar, mas também, né, por toda a questão pedagógica que se insere na educação infantil. E na pedagogia eu observo também, né, essa entrada, todo esse processo, né, de homens, né, retomando o caminho do magistério
E observo, né, que esses homens que entram também passam por esse recorte, né, de gênero, que não querem a educação infantil e vão para a questão do lado empresarial, do lado da gestão, enfim, né? É curioso você imaginar que há pessoas que procuram a faculdade de pedagogia com o intuito de seguir uma carreira que é mais Sim, porque organizacional. erroneamente a gente tem essa visão, né, do curso de pedagogia por ser um curso banalizado, né, infelizmente, por muitas pessoas, de que é um curso voltado somente para a área da educação infantil, dos anos iniciais. Mas, na verdade, o curso de pedagogia ele oferece um leque de opções, né? O pedagogo formado atualmente, ele pode trabalhar quanto na escola, na gestão dessa escola, na coordenação pedagógica dessa escola, como orientador educacional, como também em outras empresas, né, na questão do RH, na coordenação. É um leque de opções que a pedagogia nos oferece. Entendi. Eu vou chamar mais uma pessoa para essa nossa conversa, já que a gente está falando aí da formação. Eu vou conversar com Alessandro Marin Pietri, que é psicólogo e doutor em Ciências da Educação. Olá, Alessandro, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Eu espero que eu tenha falado o seu sobrenome certo, viu? Me corrija se eu estiver errado. Deixa eu te perguntar, a gente está falando aqui, o Jonathan disse que contou um caso curioso de uma família que achou interessante da criança ter um tio na escola agora, né? Como é que você vê essa questão da presença masculina? Qual a importância do homem ali nessa fase, principalmente na educação infantil, essa presença do masculino na escola? Olha, eu acho extremamente importante e fundamentalmente importante por 3 motivos. O primeiro porque rompe o ciclo da ideia de que se uma criança ela é cuidada também por um homem, provavelmente ela vai poder cuidar de outras crianças. E a gente desfaz essa ideia de que o cuidado da infância ela é uma exclusividade do feminino por ser tomado de empréstimo a ideia de que é a mulher, é a mãe quem cuida da criança. E essa ideia da tia é bem essa ideia da maternagem, né? Da escola como uma extensão da casa. Então isso desfaria essa perspectiva, além do terceiro argumento que eu acho fortíssimo, que é a ideia de que a criança, quanto mais plural for a sua referência afetiva, melhor para o seu desenvolvimento. Então essa história do número de mulheres ocupando os lugares da educação infantil e as motivações históricas que sustentam essa estatística aí que vocês apresentaram, ela é muito ruim para a mulher, ela é muito ruim para o homem e ela é especialmente ruim para as crianças. Para a mulher, porque aprisiona a mulher nessa ideia de que ela tem que continuar sendo vocacionada à maternidade, seja por um chamado divinal, seja por um chamado biológico. Para o homem, porque retira dele a possibilidade de poder cuidar de crianças, e para as crianças, porque perdem a possibilidade de ter essa referência plural. Então, a escola é um espaço que deve ser o espaço dos professores e não dos tios. Essa ideia do tio ou da tia é uma extensão da família que desqualifica o ofício docente. Essas pessoas, essas mulheres e homens que se dedicam aos primeiros anos da escola, à educação infantil, primeiro ciclo fundamental, são pessoas estudiosas que se formaram para isso, que têm uma habilitação específica para isso e devem ser respeitados. E isso, de alguma maneira, também desconstrói a ideia machista de que é a mulher quem tem que dar conta das crianças, oportunizando a nós homens também a possibilidade de cuidar das crianças de maneira igualitária. Agora, Alessandra, a gente falou aqui da questão do preconceito, falou dessa questão do machismo, da divisão sexual do trabalho. Agora, existe também uma preocupação, uma associação que algumas famílias temerosamente fazem da possibilidade daquele homem que está ali ser um possível abusador ou molestador. Isso realmente acontece? Acontece e essa é uma visão pré-concebida, uma visão preconceituosa, que é, por sua vez, prima irmã desta outra visão, e que vem de um modelo de família mononuclear, na metade do século passado, onde a mulher cuidava da parte interna da vida das crianças e o homem cuidava da parte externa. Então, essa torção, quando a gente faz essa torção, e a gente vê hoje, felizmente, homens que estão em casa, mulheres que estão trabalhando fora, homens e mulheres trabalhando dentro e fora de casa, quando a gente vê essa ressignificação, isso gera um certo pânico na gente, a gente não sabe direito como lidar com isso, e aí sim, podem se criar essas ideias preconcebidas de que os abusadores são apenas homens e que se um homem está interessado em trabalhar na educação infantil, como não há uma outra motivação explícita, essa poderia ser uma motivação. O que é um preconceito que vem desse outro preconceito que precisa ser desconstruído.
O fato é que ainda a educação infantil ela tem menores salários, ela tem outras condições, então a gente precisa brigar para que esse cenário dos professores que estão dedicados à educação infantil no primeiro ciclo do fundamental sejam respeitados e que a gente possa oportunizar melhores condições para homens e para mulheres. É um absurdo achar que os homens que estão na educação infantil são potencialmente abusadores. Há mulheres também que abusam e esse é um risco que precisa ser combatido dentro de todas as instituições. Então é um preconceito. Eu acho que é um prejuízo muito maior para as crianças não ter a possibilidade de terem homens cuidando da sua educação, formal ou informal, do que esse possível risco que esse preconceito de alguma maneira cria alarde. Bom, do ponto de vista de desenvolvimento, de mudanças aí de paradigma, a presença do homem também ali na sala de aula é uma forma também da gente ir quebrando um pouco daquela noção de uma masculinidade tóxica na sua avaliação? Indiscutivelmente, você tocou num ponto central, indiscutivelmente, é o que eu falei no início e talvez tenha falado de uma maneira muito breve. Quando uma criança ela é cuidada por homens e mulheres, nós estamos ensinando a ela coisas muito potentes, não apenas para a vida dela, mas para toda a sociedade. Coisas como você pode ser cuidado por homens e mulheres e, por conseguinte, você deve cuidar. E isso não fere a sua masculinidade, você não precisa diminuir a mulher para se sentir um homem seguro. Vocês são pares, né, nesse funcionamento enquanto pais e enquanto cuidadores. Então isso é extremamente importante para desconstruir para a vida dessa criança, no que concerne a psicologia do seu desenvolvimento, mas fundamentalmente é o laço social que de alguma maneira a gente constrói. Essa ideia de que homens e mulheres eles não concorrem, eles são diferentes, eles funcionam de maneira diferente, mas essa diferença ela é boa, ela é benéfica, ela é salutar para o desenvolvimento, tanto das crianças quanto da sociedade. Com certeza. Alessandro, eu queria agradecer sua participação aqui no Conexão, viu? Muito obrigado, volte sempre aqui. Valeu. A gente está no final do programa já, eu toquei no assunto da masculinidade tóxica com o Alessandro. Em que medida vocês acham que a presença de vocês tem ajudado a desconstruir esse modelo? Acredito que desconstruir e, ao mesmo tempo, ampliar o repertório de quanto a escola é plural. Do quanto que precisamos que mais homens venham ocupar esse espaço, que mais homens, e até pelo fato da criança que está construindo a sua representação social, venha se interessar pelo próprio magistério, de perceber, poxa, existem homens, existem professores homens que desenvolvem um trabalho de qualidade, um trabalho que é necessário e que é fundamental para as suas famílias e para a educação de um modo geral. Então, assim, eu vejo que quanto mais homens ocupando esse lugar, a gente vai percebendo o quanto que a escola é rica e o quanto que a gente vai trabalhando a pluralidade cultural e social e intelectual de todos os indivíduos. Érica, o que você tem observado? Eu observo, assim, porque quando me questionam muito, né, sobre o porquê ser professor, do porquê pedagogia, sempre vem carregado esse questionamento de uma forma bem pejorativa, né? Primeiro, muito por conta da questão da desvalorização educacional e, segundo, por conta da questão de ser uma atuação majoritariamente feminina, né? E eu acredito que as respostas para esse questionamento estão na contraposição desse olhar pejorativo. Eu escolho ser professor pela luta da valorização educacional. Escolho ser professor, conforme o Jonathan falou muito bem, para que esse espaço, de fato, seja um espaço plural, democrático, diverso, acessível, né? E que todas as crianças façam ser representadas, seja na figura do homem, seja na figura da mulher. Acho que a escola tem essa missão, né? De ser um espaço democrático, acessível para todas as crianças. E é isso. Com certeza. É isso e é tudo que você falou, né? Eu queria agradecer muito, viu, a participação de vocês aqui no Conexão. O espaço está sempre aberto para vocês. Sim, muito obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuroplay.org. Até a próxima.